Olá, sou Vinícius Ferreira, autor de Não Existe Acaso no Inferno, romance policial. Eu comecei a escrever contos. Minha primeira produção ficcional foi a narrativa curta. E eu fui gradativamente evoluindo para narrativas mais longas e encontrei no romance policial um gênero com o qual eu tenho grande identificação. Porque desde que eu comecei a escrever, as minhas histórias tinham um ar de mistério, uma atmosfera de suspense, e eu achei que esse gênero ficava mais adequado ao tipo de literatura que eu queria fazer. Então, na verdade, eu acho que foi um encontro com o gênero, né? As minhas histórias foram gradativamente encontrando o gênero mais adequado para o desenvolvimento delas. Não Existe Acaso no Inferno é um livro muito bem ambientado na cidade de Cataguases, de forma que os elementos principais da cidade são facilmente reconhecíveis no livro. Conheço Cataguases muito bem, pois minha mãe é natural de lá, então me diverti muito identificando lugares como Rio Pomba, Praça da Igreja de Santa Rita e muitos outros. Conte para nós um pouco sobre a sua decisão de usar a cidade como cenário de uma história policial. Como você enxerga a cidade de Cataguases? Eu sempre tive a convicção de que escrever sobre aquilo que a gente conhece é sempre mais fácil, né? Você se ambientar num cenário, num espaço que você tem mais familiaridade, que você transita, que você conhece as regras dos jogos que são jogados nessas realidades, eu acho que facilita bastante a escrita. Então, como eu sou de Cataguases, eu nasci em Cataguases e moro há muito tempo em Cataguases, embora tenha saído em algumas ocasiões para morar em outras cidades, mas tenho uma relação com Cataguases muito longa, né? Eu achei que é, a ficção ficaria um pouco mais próxima daquilo que eu pretendo, que é uma ficção realista, né? Uma ficção com um grau de realismo mais intenso. E eu achei que esse cenário me daria condição, inclusive, também de mergulhar um pouco nas tramas, nas pequenas tramas que são desenvolvidas na cidade. E como é a minha cidade, eu achei que um romance policial ambientado numa cidade pequena do interior de Minas Gerais me daria condição de trabalhar não somente o crime, a investigação, mas me daria a condição de compreender um pouco mais as teias, né, as tramas que compõem o tecido da sociedade, né? E tomar Cataguases como cenário é tomar também uma espécie de metonímia, né, do Brasil. É uma parte, mas que é uma história que pode ser reconhecível, né, em qualquer lugar. Né? A trama não é exclusiva da cidade. E a cidade está ali como um elemento muito importante, que é exatamente esse elemento que possibilita, né, a fricção dos personagens. Você tem um cosmo mais reduzido, né, e isso permite uma tensão maior nas relações entre os personagens e uma possibilidade maior de amarração dessas pequenas tramas, né? Desses pequenos episódios que vão compondo a vida da cidade. Então, para mim, não foi uma decisão muito difícil, né? Porque me pareceu a decisão mais natural de escrever sobre algo que eu conheço mais de perto. O livro explora diversas formas de corrupção da polícia e de entidades políticas da cidade. No que você se inspirou para criar essa parte da trama? A inspiração, na verdade, não é nem numa história real específica, né? É uma história totalmente imaginada, mas a gente sabe que as relações institucionais nas cidades pequenas elas são mais visíveis, né? Muito embora elas sejam recobertas por uma camada de mistério ou de desinformação, muitas vezes, a gente sabe que acaba conhecendo as pessoas, acaba conhecendo os personagens, acaba conhecendo os agentes envolvidos e sabendo mais de perto como são as instituições e as relações que se estabelecem nelas e a partir delas. Então, não tem uma inspiração numa história específica, mas num processo de observação do funcionamento das instituições, das relações
institucionais que são estabelecidas na cidade, na região, né? E por aquilo que a gente acompanha de noticiário, né? Na imprensa, e por conhecer também uma série de casos, né? De episódios que tem essa caracterização, né? Tem essa questão da dificuldade de manter uma conduta ética diante de questões mais urgentes, da dificuldade, da sobrevivência, que é muito uma realidade brasileira, né? Muito uma forma brasileira de organização, né? Então, muitas vezes a gente não entende, inclusive, como o romance policial no Brasil não é mais desenvolvido, não é mais respeitado como possibilidade, porque a gente tem uma história no Brasil de uma dificuldade muito grande de estabelecer relações impessoais nas instituições, né? As relações são muito contaminadas por proximidades, por interesses, por privilégios, e isso acaba levando, evidentemente, a conflitos éticos muito mais intensos e muito mais, digamos, ricos em possibilidades, né? De exploração, de histórias de investigação, de mistério, de crime, né? Então, não foi uma inspiração num caso específico, mas uma inspiração mesmo na observação do funcionamento das instituições. O protagonista do livro, Bartolomeu, é um policial envolvido em diversos conflitos pessoais, sendo um deles o fato de o seu pai não aprovar a sua escolha de ser policial. Por que você optou por incluir essa camada de nuance na trama? Eu sempre penso os meus protagonistas, né, principalmente quando eles têm uma voz em primeira pessoa, como aquilo que pode ser mais próximo do ser humano comum, né, do ser humano que a gente conhece, tem, digamos assim, uma recorrência de questões, né, que são típicas do humano comum. Então, assim, eu acho que todo policial, né, todo investigador, muitas vezes ele é visto apenas pela sua eficiência em desvendar o crime, né? Ele é visto pelo índice de solução de crimes que ele consegue obter. E a gente esquece muitas vezes que o investigador, o policial, ele é um humano, né? Ele é uma pessoa humana, pessoa com conflitos humanos, com questões humanas, né? Uma pessoa com um grau de humanidade que muitas vezes não é considerado em determinadas avaliações sobre o trabalho de investigação. E eu quis fazer com que o Bartolomeu tivesse para além do dilema ético, né, da investigação, que é sempre um dilema ético, né, sempre coloca para o investigador uma questão de limites, né, o que eu devo fazer, o que não devo fazer, eu posso ultrapassar determinadas fronteiras ou não, né? Eu quis trazer também uma questão para ele que é muito importante para o nível de humanidade que ele é obrigado a confrontar. Então, eu acho que essa questão paterna, ele carrega uma culpa muito grande, um senso de responsabilidade muito grande por ter colocado o pai no asilo, né? E ter essa história, que é uma história que dificilmente ele vai conseguir resolver, né? Porque a resolução seria uma reconciliação com o pai que tem uma doença em estágio já bastante avançado. Então ele percebe que todas as oportunidades que foram colocadas como possibilidades, elas se perderam. E isso ele não vai conseguir recuperar. Então, eu acho que o Bartolomeu, nesse sentido, ele é uma figura complexa, né? Uma figura que tem questões pessoais, e essas questões acabam se refletindo muito na conduta dele enquanto policial. Então a ideia é essa, né? Que o policial não fosse uma figura oca, né? Uma figura sem uma interioridade que o colocasse num patamar dos personagens complexos, né? Eu deliberadamente, né, escolhi fazer dele um personagem complexo. O Bartolomeu, junto com os demais personagens policiais, apresenta uma certa ambiguidade moral em suas escolhas. Qual foi o seu objetivo em inserir esse ponto nos personagens? A ambiguidade moral, ela é
um ponto muito importante no livro, porque ela faz com que o leitor possa questionar, né, a tensão que há entre as escolhas policiais, né, as escolhas pessoais do policial e o seu dever profissional, né? Porque essas fronteiras não são muitas vezes vistas de fora. E quando você leva isso para a ficção e você coloca isso no plano de um conflito, né, de um confronto de possibilidades, né, e isso interferindo diretamente na ação das personagens, você faz com que as pessoas vejam que nem sempre é fácil separar o certo do errado, né, manter uma conduta ética e realizar com eficiência o trabalho. Então, assim, isso seria o ideal, né? Que as pessoas tivessem essa consciência, que as pessoas pudessem manter sempre intactas essas fronteiras, né? O pessoal e o profissional, o ético do antiético, né? Aquilo que elas podem fazer e aquilo que elas devem fazer. Mas isso tornaria a história um tanto próxima de uma idealização, que é sempre muito ruim para o conhecimento, né? A realidade ela é muito mais interessante para se conhecer quando você aceita que o jogo que é jogado na realidade é o em que as pessoas muitas vezes têm que fazer coisas que são absolutamente necessárias, mas que isso não é inteiramente confortável para elas, né? Elas saem dessa sua zona de conforto para cumprir uma tarefa que muitas vezes contraria muito do que ela acredita, ou muito do que ela tem como valor, como princípios, né? E isso é uma questão muito interessante para se pensar na literatura, né? Quanto o personagem pode avançar na sua luta para manter a sua integridade intacta, né? O quanto ele pode negociar, né? O quanto isso é negociável. Então, isso, para mim, é uma questão muito importante na confecção do texto literário, né? Eu gosto de escrever histórias que me deixem com a sensação de que existe um desconforto na ação, existe um desconforto na percepção do mundo, que este mundo, quando você está muito de acordo com ele, quando você está concordando muito com ele e são os valores deste mundo, alguma coisa está muito errada. Então, isso para mim é muito importante na construção dessa ambiguidade moral. Quer dizer, a gente poder olhar para esse mundo e discordar dele, né? E ter com ele uma relação de discordância e de confronto. E claro, né? Todo mundo que trabalha em favor da manutenção da lei ou da recuperação da ordem tem uma atitude de moralização, vamos dizer assim, né? E ele precisa lidar com essas questões que são questões muito difíceis, não são questões simples. E por isso elas me interessam. O personagem Laércio Mendes é uma figura muito comum em cidades pequenas como Cataguás, um repórter mal intencionado e profundamente enviesado no que noticia. Conte-nos um pouco mais sobre a construção desse personagem tão importante para a história. O Laércio Mendes é uma figura, esse sim, né, inspirado num personagem real, que eu obviamente não posso dizer quem é, mas ele traz para a história uma espécie de contraponto, né? Assim, ele é a figura deliberadamente mal intencionada e visivelmente mal intencionada, né? Então o policial tem com ele, inclusive, uma relação bastante conflituosa, né? E acho que é interessante porque ele narra, né? Ele narra os acontecimentos muito à maneira dos seus interesses, né? Muito a afeição dos seus interesses. E eu acho que isso é muito interessante para quem mora numa cidade interior, numa cidade pequena, porque aquilo que é noticiado, né? Aquilo que é público, né? Aquilo que é trazido a público, muitas vezes é trazido a público segundo uma versão oficial ou segundo uma versão de quem tem o poder de criar a narrativa oficial, né? O poder de manipular essa narrativa oficial. Então, a inspiração para escrever o personagem Laércio Mendes, né, é também uma tentativa de fazer com que se conflitem
essas nuances narrativas, né? De um trabalho que está sendo feito com algumas regras, algumas questões, algum procedimento, alguma metodologia, e do outro lado alguém que está profundamente interessado em desvirtuar, né, os caminhos desse procedimento, né, desse procedimento investigativo. E eu acho que na história, eu espero que as pessoas percebam o quanto é perigoso a desinformação, né? O quanto a desinformação é perigosa, né? O quanto ela é perversa, o quanto ela é perniciosa, né? O quanto ela mais, digamos, atrapalha, né? Do que ajuda na construção de uma sociedade mais equilibrada, né? Então a ideia é exatamente trazer esse personagem como alguém que paralelamente narra, né? Paralelamente constrói alguns sentidos, né? E que obviamente vão ser desmontados pelo desenvolvimento da trama. E assim eu espero. O que você diria para quem não leu Existe Acaso no Inferno? O que os leitores podem esperar do livro? Olha, eu diria para os leitores que esse romance, Não Existe Acaso no Inferno, não é um romance somente interessado em quem matou e por que matou, né? Você tem um detetive que vai descobrir quem é o assassino, como nas narrativas tradicionais do romance policial. Não é muito isso, né? O que o leitor pode esperar é uma literatura muito interessada em fazer com que a ficção esteja a serviço de uma sondagem mais profunda dos dilemas humanos, né? Então, assim, não é propriamente um livro sobre quem matou e por quê. Claro que isso é o projeto principal, né? O plano principal. Mas o plano subterrâneo do livro, eu acho que é o plano mais importante, que é o plano sobre entender melhor como são estabelecidas as relações no interior de uma sociedade de campo reduzido, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você tem uma cidade do interior, uma cidade pequena, onde todo mundo praticamente se conhece, todo mundo sabe quem é quem, mas ainda assim as pessoas são capazes de se surpreenderem, né, com a revelação de que a natureza humana é muito mais complexa do que qualquer síntese pode alcançar. Consegue deixar algum spoiler dos seus próximos trabalhos? Olha, eu estou escrevendo uma outra história e essa história, o protagonista não vai ser um policial, mas um detetive particular, né? E ele recebe uma visita no seu escritório de uma mulher muito famosa na cidade, também vai ser uma história ambientada em Cataguases, e ela vai pedir, vai contratar os serviços desse detetive. Ela é uma mulher casada com um grande industrial conhecido na cidade, é uma mulher muito conhecida, muito famosa, e ela vai pedir ao detetive que faça uma investigação sobre um amante dela, né? Para saber quem é a amante do seu amante. Então é mais ou menos o ponto de partida da trama, mas isso não é bem isso. É isso, mas não é bem isso, né? Quer dizer, como em todas as minhas histórias, esse pretexto serve só de ponto de partida. O que vai acontecer depois é realmente uma ampliação das possibilidades, né, desse olhar do protagonista para tentar alcançar relações muito mais intrincadas. Eu espero que seja um livro que me dê uma condição de discutir questões muito importantes para essa ficção que eu venho desenvolvendo sob o signo da ficção policial, né? Como Não Existe Acaso no Inferno e como eu já tinha feito antes num outro romance, que é o Noturno em Vista Alegre.